Olá, meus amores! Bom, estou aqui para trazer um conteúdo para vocês. A gente vai mesclando um pouco sobre o conteúdo científico com o objetivo da cura, da transmutação, de todo esse essa bagagem que nós estamos trazendo aqui sobre as coisas que vivemos quando éramos criança. Então, o que que você viveu quando você era criança? O que que você viveu no útero da sua mãe, na gestação, ao nascer? Como vocês viram, alguns conteúdos que estamos trazendo aqui é, com um suporte importante neste momento planetário da cura do ser humano. Porque tudo isso que você carrega desde a gestação e a primeira infância, você pode ter certeza que isso também tem uma bagagem ancestral, ok? Tem uma bagagem que vem dos seus ancestrais. Ou seja, os nossos ancestrais, tanto da família do qual nascemos, né, nesta encarnação, que vem de milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás. E tudo isso está sendo expressado, está sendo colocado para fora, está sendo eclodido agora neste momento. Então vamos falar disso barra e com um viés espiritual também. Então os conteúdos aqui, eles vão ter esses dois enfoques, porque além de outros que a gente vem trazendo, claro, mas esses principalmente porque é o que está sendo solicitado pela espiritualidade, é o que está acontecendo na humanidade, é o que está acontecendo com todo mundo. Então nós vamos trazer o conteúdo que é necessário neste momento, tá bom? Então, a fase que estamos na ascensão, a fase que estamos na vida, a fase que estamos sendo iluminados neste momento por Deus, é para nos curar, é para olhar para toda essa bagagem de crenças, paradigmas e coisas que a gente vem carregando e deixar ela de lado, deixar ela não rejeitar, né? Aceitar. Então, nós vamos trazer conteúdos bem específicos, integrar e curar, transmutar e elevar a consciência, né? Então, vamos aprofundar cada vez mais nisso. Então, nós falamos aqui de um conteúdo que desse momento novo, né? Então tá passando muito rápido já esse ano, a gente já tá no meio de março, quase entrando em abril. A gente veio falando aqui sobre o trabalho que estamos fazendo com os nossos irmãos de Telos, com a Dama, e uma informação muito importante que ele nos passou foi sobre o Código da Ascensão, né? Que a gente trouxe aqui para vocês em outro vídeo, nós trouxemos. Esse Código da Ascensão, o primeiro aspecto do código, são fases para a ascensão, é a cura de tudo. Não dá para ficar nada, não dá para ter nenhum resquício. Como é que você, por exemplo, consegue ascender ao amor incondicional se tem um trauma inconsciente que você viveu aos 6 meses de idade? Que foi o que aconteceu comigo que eu descobri recentemente. Como? E que desse trauma gerou uma emoção encoberta de tristeza, que era raiva muito forte. Como é que eu vou chegar na ressonância de amor incondicional se eu não acesso isso? Isso é para todos nós. Como que você vai chegar na ressonância de amor incondicional, na fusão com Deus, no acesso a este lugar que estamos chamando de quinta dimensão, se tem coisas ali no fundo do poço do seu inconsciente que impede você de subir, fica lá no fundo do poço. Então é urgente este conteúdo teórico, porém
prático para você arregaçar as mangas e fazer algo. Você precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar só ouvindo e falar, ah, tá, nossa, eu preciso me curar, nossa, lembrei de alguma coisa, vai procurar ajuda. A gente dá atendimento, eu e o Gonçalo, tem muitas pessoas que estão fazendo isso, atendimento terapêutico mais específico. Procure bons profissionais, procure profissionais que tenha formação em muitas áreas terapêuticas, não fique só na questão terapêutica energética. Isso aí é só para começar a ativar um conteúdo psíquico que tem aí dentro de você, tá bom? Então, essa semana nós estudamos sobre um tema que tem aqui no Telos e me veio aqui para gravar esse vídeo e trazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui tá falando assim, como elevar a consciência individual. Como que é esse processo de elevação da consciência individual? Você sabe, né? É possível que você tenha alguma clareza de coisas que você já viveu, estudou, tal, mas como será de fato esse processo? Então ele traz clareza pra gente aqui e a gente vai ver que de novo esbarramos no fato de precisamos nos curar. Precisamos nos curar. Sabe que eu penso que se fizéssemos sabe, passeata que faziam antes, né? A gente faria uma passeata assim, precisamos nos curar. Precisamos nos curar. E fazer um movimento planetário, né, de todos os seres humanos levantando essa bandeira. Precisamos nos curar. Né? Precisamos nos transmutar e elevar para elevar a nossa consciência. Então ele traz aqui, como elevar a consciência é um assunto amplo, poderia encher uma enciclopédia. A resposta a essa pergunta é como diamante com milhares de facetas, cada faceta representando uma via pela qual você aumenta a sua consciência acima e além de sua compreensão atual sobre o que é a vida neste planeta. Então, é extremamente urgente a gente acessar isso. Mas antes de vocês desejarem elevar a consciência, talvez você pudesse fazer as seguintes perguntas. E aí ele lança algumas perguntas. O que significa elevar a minha consciência? Por que alguém desejaria fazer isso? O que acontece quando alguém eleva a consciência? Como isso afetará a minha vida atual? Quais poderiam ser os resultados de tal jornada? O que significa abraçar plenamente a própria divindade? Então vamos começar com a primeira pergunta e a gente vai destrinchar um pouco ela e aí podemos ir gravando vídeos pequenos para responder cada pergunta dessa ou vídeos grandes para responder cada pergunta dessa. Então vamos lá, né? O que ele coloca aqui? Quando você começa a contemplar, a pensar, a entrar em ressonância com as respostas a essas perguntas, em seu coração profundamente, você já iniciou o processo de expandir a sua consciência. O seu próprio eu divino entrará no caminho junto com a sua vontade e lhe dará sugestões, orientações para auxiliá-lo. Lembre-se de que é um processo, queridos, que se desenrola pouco a pouco de acordo com o seu caminho e o grau de ação e intensidade que você está investindo em sua cura. Ponto. Olha só, ele traz aqui a dama, sumo sacerdote de Telos. Lembre-se de que é um processo que se desenrola pouco a pouco de acordo com o seu caminho e o grau de ação e intensidade que está investindo em sua cura. Ou seja, chegamos aqui provando espiritualmente o que a ciência hoje está trazendo, que o único caminho para a ascensão e a elevação da sua consciência é a cura. Não há como ascender a consciência sem cura. Não há essa possibilidade. Então não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para falar, isso já passou, não dá para, mas faz tanto tempo, nossa,
É melhor nem mexer com isso agora. Não dá. Se você quiser acender, não dá. Não dá. Você vai ter que olhar para isso. Não vai ter jeito. Isso é o processo de ascensão. Isso é o processo de ascensão que você já está vivendo agora. Todos nós já estamos vivendo a ascensão agora. Percebe? E aí, o que significa elevar a consciência? Significa começar a se tornar mais consciente em todos os níveis e em todos os aspectos da sua vida. Mais consciente em todos os níveis e em todos os aspectos da sua vida. Não viver mais no piloto automático e não ceder mais o seu poder para os outros. Vamos lá. Estar consciente em todos os aspectos da sua vida significa que estar consciente, por exemplo, da sua área financeira, da sua área de relacionamento, da sua área familiar, da sua casa, das relações, o que está acontecendo, qual o padrão que se repete na sua vida, que você ainda não resolveu e ele continua se repetindo, o que está incomodando você, que você não aguenta mais e ainda não conseguiu resolver. O que é que você gostaria de mudar e ainda não conseguiu? O relacionamento que você tem dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, como está? Tudo isso é como você olha para todos os aspectos da sua vida e se torna consciente deles. Elevar a consciência significa abrir-se passo a passo para a sua divindade, para o maravilhoso ser espiritual que você é, enquanto vive sua experiência humana escolhida. Escolha esta que foi feita antes da sua encarnação para aprender as lições que deseja na vida presente. Você que escolheu essa vida. Significa parar a loucura em sua vida, pelo menos por um período de tempo a cada dia. Você medita? Na meditação ou contemplação com a finalidade de explorar o eu real. Comece a abrir-se para todas as possibilidades. Explore as maravilhas e a glória que estão contidas em você e ao seu redor, na natureza e em tudo que você vê, sente e toca. Explore os entrelaçamentos e as complexidades dos outros reinos na Terra, aos quais você nunca deu atenção antes. Explore dentro de seu coração e descubra o anjo dourado que é o seu verdadeiro eu. Um outro aspecto de sua identidade eterna. Comece a explorar a vastidão, as maravilhas de amor e paciência do ser que você chama de Mãe Terra. À medida que você começa a honrar a si mesmo, também honre ela e seu corpo, pois ela é um ser que pode ajudá-lo poderosamente na elevação da sua consciência e vibração. Comece agora a mais maravilhosa jornada de autodescoberta e reivindique sua verdadeira natureza como ser divino, ilimitado, que tem uma experiência humana temporária. Então essa é a mensagem trazida por Adama e um convite para explorar esta jornada da sua expansão que está intrinsecamente ligada à sua cura, a cura de tudo o que você viveu. E eu vou aprofundar um pouco mais esse tema aqui. Gente, é o seguinte, ainda existe um paradigma que acha, como existiu antigamente, tá bom? Que terapia, que processo terapêutico é para pessoas que têm problemas. Ou antigamente era para os loucos, não é? Tudo manipulado pelo sistema. E o que acontece? Muitas pessoas, elas
tem medo de olhar para as situações com as quais ela passou na infância e elas rejeitam, recusam o fato de terem passado por traumas. E por que que isso acontece? Porque um trauma dói. Dói, tá doendo lá no inconsciente. Então é melhor recusar ele. É melhor falar assim: ah, eu não passei por trauma, minha vida foi tranquila. Mas se a gente investiga, uma coisa que eu e o Gonçalo a gente faz aqui, né? Nós temos uma empresa hoje de treinamento, de desenvolvimento humano, evolução humana, cura, reprogramação. Então a pessoa passa por uma sessão com a gente levanta um mapa de toda a vida dela, desde quando foi a gestação até hoje, o porquê e as respostas do porquê que ela está passando por aquelas situações, o que que aconteceu com ela. A gente acessa o registro sacástico dela e vai trazendo as informações. E a gente vê ali trauma, 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 trauma. Seja desde um trauma ou algo que aconteceu que não foi tão impactante, tá? Mas é para a psique daquela criança que viveu aquela situação. Por quê? Porque se isso está ainda congelado no seu inconsciente, isso é um termo científico, congelamento do trauma, isso está repetindo na sua vida até hoje. Então, gerou um impacto. Até aqueles muito impactantes que passam por abusos, abuso emocional, abuso sexual, abuso físico e violências. Tudo isso está reverberando no seu inconsciente, que representa 95% de quem você é como ser humano aqui, que precisa cavucar lá para tornar consciente isso e expandir a consciência. É um pouquinho de cada vez, são por camadas. E aí você começa a conhecer a sua história, você começa a conhecer o dinamismo que aconteceu, você começa a conhecer os mecanismos de comportamento inconsciente que você tem, que aí quando você vê já foi. Aí já falou, aí já aconteceu, aí se arrependeu. Então, tudo isso, gente, tudo isso começa a aparecer. Quando diz a verdade vai aparecer, é essa verdade que já está aparecendo para cada um de nós. Tem aqueles que ainda está resistindo em ver, ok? Então, todo ser humano no planeta Terra, encarnado neste momento, passou por algum trauma. Isso faz parte da natureza humana neste momento do planeta. Esse trauma, ele vem tanto do seu sistema familiar, dos seus ancestrais, que vem carregando essa bagagem, quanto de situações que você acessou inconscientemente e viveu na infância e continua vivendo. Isso precisa ser olhado e curado para tirar da sua bagagem, para você acessar quem você é de verdade, como está colocado aqui, esse anjo dourado, esse ser iluminado que você é. Todas as questões que você passa hoje de julgamento, de crítica, de falta de dinheiro, de dor emocional, conteúdo emocional que você não consegue digerir, raiva, ansiedade, falta de confiança no outro, falta de autoconfiança, todas essas questões, elas são decorrentes do trauma que você viveu. Então, se você começa a olhar para os traumas, você começa a melhorar essas situações e começa a transmutar isso, ok? Então, esse é o chamado de agora. É para você olhar e falar, tá, você primeiro aceitar que você trauma, sua criança passou por situações muito difíceis, que tá doendo lá. E precisa curar, precisa colocar lá um curativo, curar até que cicatriza. Tô trazendo uma analogia aqui para viver a sua potencialidade de quem você realmente é. Esse é o momento que nós estamos sendo chamados, todos nós, independente de que momento da sua jornada você está. Todos nós estamos sendo chamados para isso, certo? Então, a gente atende muitas pessoas aqui.
E as pessoas que a gente atende, todas as formações que eu fiz, os formadores falam que todas as pessoas que eles atendem também passaram por trauma. A neurociência está provando isso. Existem muitos especialistas em trauma hoje, fora do Brasil. Tem aqui também no Brasil, que tem estudado muito sobre isso. Então, negar isso é pior. Atrasa a sua jornada. E aí, você quer ascender mesmo? 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 Porque se você quer ascender, chegou a hora de você olhar para os traumas que você viveu. Chegou a hora. Não dá mais para continuar debaixo do tapete. E esse é o nosso convite para você. Esse é o convite para você ir curando todos esses traumas. Nós estamos aqui para te ajudar.